A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus continue sempre abençoando a vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Cada dia nós temos uma oportunidade, meus irmãos, de fazer algo para Jesus. Amém? Quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Romanos 6, verso 11 e o verso 12, que diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Meus amados irmãos, hoje é 2 de novembro, as pessoas comemoram Dia dos Mortos, Dia de Finado, e as pessoas vão ver seu ente querido que já faleceu, sempre nessa data. Meus amados irmãos, não é pecado você ir no cemitério, ver seu ente querido, pessoas que você ama, que você gostava, que faleceu. Aleluia, glória a Deus. Não é pecado. Mas essa data de hoje, dia 2 de novembro, é uma data que se tornou uma idolatria aos mortos. As pessoas vão nessa data, nesse dia 2 de novembro, visitar o túmulo das pessoas que morreram, que partiram. E ali as pessoas levam vela, levam flores, glória ao nome de Jesus. E ali eles rezam, eles oram pelaquela pessoa que já faleceu, que já partiu desse mundo, que não está entre nós vivos aqui na terra. Então esse dia, 2 de novembro, se torna uma idolatria. Aleluia, glória a Deus. Você pode ir visitar seu ente querido no outro dia, outro mês. Você pode visitar lá. Mas não 2 de novembro. Se torna uma idolatria. Tem pessoas lá que já morreram. E a gente vê muito aí que se tornou uma idolatria no cemitério. Crianças que já morreram. E as pessoas se tornou uma idolatria aquela imagem daquela pessoa que morreu. E ali as pessoas fazem oferenda, entrega isso, entrega aquilo, entrega flores, boneco, comida, confeito. Se torna uma idolatria aquele túmulo daquela pessoa que morreu. E as pessoas vão ali naquele lugar onde morreu essas pessoas, que as pessoas fez uma idolatria daquelas pessoas que morreram, se tornaram deuses. E ali Deus não se agrada disso. As pessoas vão ali naquele lugar, faz voto, pede voto. Se eu estou doente, vai lá pedir um voto àquela pessoa, aquela idolatria. Aí faz um voto de trabalho. Se está doente, faz um voto para ficar bom da saúde, para ser curado, para arrumar um emprego, aquela coisa toda. Isso tudo é pecado, é idolatria. Deus não está nesse negócio, isso é obra morta. Isso é pecado, é engano, é heresia, é mentira. E para falar a verdade, meus amados, quem está por trás disso é o inimigo. Quem está por trás de tudo isso é o inimigo das nossas almas, enganando as pessoas que estão cegas no mundo, que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus. Jamais uma pessoa que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, vai fazer um negócio desse. Amém? Mas falando aqui da palavra de Deus, no livro de Romanos 6, o verso 11 e o verso 12, fala: assim também vós considerai-vos como morto para o pecado. O cristão, ele tem que estar morto para o mundo, para o pecado, para a idolatria. O pecado, glória a Deus, o pecado faz contaminar o homem.
faz o homem se afastar de Deus, faz para que o homem perca a salvação por causa do pecado. Se você abrir uma brecha para o pecado entrar na sua vida, aos poucos o pecado vai te destruindo, vai tirando a tua força, vai tirando o teu entendimento, e aos poucos você vai se afastando da presença de Jesus. Nós temos que estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Glória a Deus. Seja morto para o mundo, seja morto para os prazeres, para a mentira, para a fofoca. Seja morto. Aleluia. Isso é obra morta. O pecado, nós temos que fazer do pecado uma obra morta, porque o pecado ele não tem vida. O pecado existe morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, verso 23. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar mortos para o pecado, para as obras do pecado. O pecado não agrada a Deus, meus irmãos. Vamos fazer coisas que Deus se agrada. Aleluia. Porque nós temos que estar vivos para Deus, vivo para o Senhor Jesus Cristo. E o verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Às vezes o pecado vai entrando, e às vezes a pessoa deixa o pecado entrar, e o pecado reina. Você não vai ter mais controle sobre o pecado. O pecado já te dominou, já tomou as tuas forças, te controlou. Aleluia! É isso que o pecado faz. O pecado ele cresce, ele desenvolve. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Portanto, meus amados, que o vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Aleluia! Então o pecado, ele tira o foco do homem. O homem fica cego, sem força, dominado. Aleluia! Muitas vezes o pecado cega o homem, tira o homem a força de ser liberto, a força de ter um encontro com Jesus. Coloca empecilho, coloca barreira sobre a sua vida, através do próprio pecado que ele deixou dominar, prevalecer, destruir a sua vida. Não deixe o pecado destruir a sua vida. Não deixe. Existe uma solução. E a solução é Jesus. O pecado faz o homem morrer. Aleluia! Mas Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo quer perdoar os teus pecados. Aleluia! Seja morto para o mundo. Seja morto para o pecado. Seja morto pelos prazeres, pela bebida, pelas drogas, pela prostituição, pela idolatria. Seja morto por esses pecados, mas faça a vontade de Deus. Seja vivo para fazer a vontade de Deus. Se você perdoa, você está vivo. Se você ama, você está vivo. Se você obedece a palavra de Deus, você está vivo. Se você congrega, se você evangeliza, se você ora, você está vivo. Mas que não faz isso, está morto diante de Deus. Você está vivo, mas está morto diante de Deus, espiritualmente. Você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está fazendo coisas que Deus se agrada. Você está agradando o mundo, que é obra morta. Não tem vida, não tem vida eterna, não tem garantia, não tem salvação, não tem céu para a tua vida, para você repousar a sua eternidade do lado do Senhor Jesus Cristo. O mundo é um prazer momentâneo, passageiro, que engana, que ilude. É uma obra morta,
Mas quando o homem está sem Jesus no mundo, ali para ele tem vida, para ele tem prazer, para ele tem felicidade, para ele tem curtição, bebidas, drogas, noite de prazer. Mas aí é uma obra morta. Se você continuar nesse caminho, se você continuar nesse pecado, vai ser triste para a tua vida. Vai ser triste. Mas se você se acordar, se você se despertar e dizer: esse caminho que eu estou trilhando, Deus não se agrada, eu estou fazendo obra morta, eu estou pecando, eu estou entristecendo Deus, eu estou entristecendo Jesus, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, que todo dia Ele fala comigo, que todo dia Ele bate no meu coração para eu abrir a porta e Ele entrar e fazer morada, e eu ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo caminho, um novo rumo. Jesus tem para a tua vida. Aceita Jesus como teu Salvador. Não perde a oportunidade. A oportunidade da salvação é a maior riqueza para a vida do homem. É a maior riqueza. É a maior riqueza para a vida do homem, a salvação em Cristo Jesus. Saia do mundo, saia das obras mortas. Não tem vida, é passageiro. É uma falsa felicidade, é uma falsa paz, que o inimigo ele lança isso no mundo. Prazer, momento, riqueza, fama, glória, isso é tudo passageiro. A gente vê as pessoas aí que já foram ricas, famosas, hoje em dia o povo nem liga mais. Cantor que já foi famoso, jogador que já foi famoso, já jogou na Copa do Mundo. Quantos jogador famoso, quantos cantor, quantos ator, atriz, que as pessoas idolatravam, gostavam, estava na fama, estava no auge, ganhando muito dinheiro. E hoje, ninguém nem liga mais, o povo nem lembra mais. Mas Jesus lembra de você todos os dias. O homem pode esquecer Jesus, mas Jesus jamais ele vai esquecer de você. Ele vai te dar uma nova oportunidade, ele vai falar contigo, para que você se desperte, para que você volte para ele com pressa. Porque se o homem morrer sem aceitar Jesus, sem perdoar os seus pecados, ele perde a salvação. E o lugar que ele vai é um lugar de sofrimento, meus irmãos. Não é um lugar bom, não. O povo pensa que quando o homem morre sem Jesus, vai para o Hades, vai para o inferno. A Bíblia diz que é um lugar de sofrimento. É dor, sofrimento. O bicho lá não morre, o fogo não se apaga. É sofrimento, é dor por toda a eternidade. A palavra é verdade, a palavra é verdadeira. Jamais a palavra de Deus vai mentir para enganar o homem. A palavra de Deus é para trazer o homem do mundo para a luz. Trazer o homem para Jesus, para que o homem venha se arrepender. E sim, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agradeço a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado esse canal, os vídeos. Deixe seu like, comente no vídeo, glorificando o nome de Jesus, meus irmãos. Dê glória a Deus e aleluia, porque Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória. Só pertence a Jesus, o Filho de Deus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, Ele tem um controle no céu e na terra. Nada foge do seu controle, do seu agir. Aleluia. Quando você pensa que está perdido, que nada vai acontecer, tudo está dando errado, eu vou morrer, vou me acabar. Eu não queria terminar minha vida assim. Eu pensava que eu nunca ia chegar a esse ponto. Eu pensava que não ia acontecer isso comigo. Às vezes a gente vê algo ruim acontecendo com os outros, mas se a gente não vigiar, a nossa vida pode acontecer isso no final.
Mas que Jesus Cristo chegue no momento final, no momento que você está perdido, aperreado, querendo fazer algo ruim sobre a tua vida, pensando coisas ruins. Que Jesus Cristo chegue nesse momento, que a luz do poder de Deus brilhe sobre a tua vida, e todas as trevas, todo espírito mal, toda a força do inferno, toda obra maligna, que toda panela, que toda cela do inimigo seja caído por terra, e Deus mude o quadro da tua vida pela palavra da transformação. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor Deus eterno.